Olá aos queridos irmãos da Associação Espírita Fraternidade de Quintão, no Rio Grande do Sul. É com muita alegria que hoje fomos convidadas para trazer uma reflexão. E eu escolhi a temática A Morada do Espírito, que é um subtema que está no capítulo da obra Compaixão à Sementeira do Amor, em que nos fala do desapego. Então vamos falar do nosso corpo físico, da morada do nosso espírito, sob a ótica do apego que nós temos em relação ao nosso corpo físico e em relação ao mundo material que nos cerca. Pois bem, ao reencarnar, nós recebemos um aparato de condições materiais para garantir a nossa sobrevivência. O nosso próprio corpo físico é minuciosamente planejado na espiritualidade. Quem tiver a oportunidade de ler as obras de Ivone Pereira, em que ela narra as suas reencarnações pregressas, vai observar que ela traz uma conjuntura em que é destinada uma equipe sempre para a construção do modelo do novo corpo físico, ou seja, o corpo físico que vai nos abrigar na próxima encarnação é estudado, é planejado, é desenhado, é formado, cuidadosamente plasmado no espaço por espíritos preparados para essa tarefa. Mas os caracteres desse corpo físico obedecerão à nossa bagagem espiritual, porque tudo que nós vivenciamos fica gravado no nosso perispírito, e o perispírito é como se fosse um molde entre o espírito e o corpo. Tudo que nós pensamos, tudo que nós praticamos, tudo que nós sentimos, vai sendo gravado de uma forma muito sutil no perispírito. Quando então nós vamos reencarnar, esse perispírito funciona como uma matriz para formar o novo corpo. É claro que nós não conseguimos entender o que exatamente define cada parte, cada órgão do nosso corpo, porque nós não temos o estudo desta técnica, mas os espíritos, para esse fim preparados, conseguem distinguir se aquele corpo físico poderá ter saúde, se aquele corpo físico deverá ter algum órgão afetado pela lei de causa e efeito, por tudo aquilo que nós já infligimos ao nosso corpo físico no passado e que ficou registrado nessa matriz que nós denominamos perispírito. Então, essa equipe é sempre qualificada e tenta abrandar o máximo as condições em que nós vamos renascer. Ou seja, são considerados sim os nossos débitos, mas também os nossos méritos, as rogativas em nosso favor, o contexto onde vamos nascer, a missão que teremos que cumprir, as lições que vamos ter que aprender. Então, nada acontece por acaso. Nós temos hoje um corpo físico que resulta de tudo aquilo que nós fomos imprimindo no nosso perispírito com as vivências do passado. Vejam então que maravilha e quão grande é a bondade de Deus, que permite que tenha uma equipe específica para projetar estes moldes físicos. Então, nós temos um corpo planejado, nós temos um ambiente planejado para nós, nós reencarnamos perto daqueles com os quais nós precisamos conviver, nós reencarnamos no planeta que vibra com o nosso nível de evolução, que está de acordo com o nosso nível espiritual atual. Então, é todo um aparato material. Mas, em que pese toda essa estrutura material, nós somos espíritos. Somos espíritos imortais. Somente sobrevive sempre a nossa essência, o nosso eu profundo, o nosso espírito, nós mesmos, porque nós somos essa essência. Esse corpo aqui é passageiro. Então, muitas vezes, no passado, nós vivemos condições de extrema pobreza e agora precisaremos, quem sabe, passar pela prova da riqueza, que nós sabemos que também é uma prova que nos traz inúmeras dificuldades e desafios. Saber lidar com a riqueza, equilibrando o nosso egoísmo, nos tornando cada vez mais caridosos, extirpando o nosso egoísmo, na verdade. Outras vezes, nós já passamos pela riqueza
mas nem sempre soubemos utilizar adequadamente. Então, é preciso que em algumas vidas atuais nós passemos pela pobreza. Então, depende da trajetória de cada irmão, o meio em que ele vai nascer. Não existem regras e nenhuma situação é igual. Mas também nenhuma situação é irreparável. Todavia, nós reencarnamos e olhamos esse mundo material imenso ao nosso redor. Imaginamos então, já que esquecemos de tudo e que ainda somos egoístas e temos pouco conhecimento, não conseguimos despertar dentro de nós as intuições do passado, não conseguimos ouvir os bons conselhos da espiritualidade e nos apegamos à busca incessante de recursos financeiros. Então, uma das formas de apego neste mundo, de apego ao mundo material, é a ambição. É querer ter cada vez mais dinheiro. E nesta busca pelo dinheiro, nós vamos deixando de lado, por exemplo, o convívio com a nossa família. Vamos esquecendo de outros valores que são mais perenes, que são mais importantes. Então, tudo tem um limite. Nós precisamos do dinheiro, nós precisamos dos recursos, mas até que ponto? Nós não podemos comprometer aquilo que é mais importante, que são as relações com aqueles que nos foram confiados. Então, o materialista, ele se entrega mais facilmente aos instintos de toda ordem, ele não pensa duas vezes antes de seguir a sua vontade, ele toma decisões equivocadas, ele se foca muito mais na aparência física, porque, na verdade, ele se vê como se fosse o corpo, mas é um espírito. Mas ele se enxerga como isso aqui, como essa matéria, como esse corpo que vai ter fim e faz de tudo para manter esse corpo com a melhor aparência possível, esquecendo-se de trabalhar as suas emoções, esquecendo-se de trabalhar o seu interior para conviver bem, para mostrar o seu espírito de uma forma mais bela. Então, o materialista, ele se prende ao corpo, ele busca a sua realização muitas vezes na euforia, aquela alegria exuberante, aquela alegria que é extravasada em todos os lugares, tentando parecer sempre o mais alegre, o mais realizado, o mais abastado, o mais interessante, a pessoa mais atrativa, para esconder o vazio interior que lhe sufoca a alma. Então, foge na aparência, externa uma exuberância que a sua alma não possui. Procura exageradamente o prazer físico, no sexo desenfreado, na troca de energias sagradas sem responsabilidade. Busca relações oportunistas, tenta sempre se aproximar de pessoas que possam beneficiá-lo de alguma forma, esquecendo-se das boas amizades, daqueles que dão bons conselhos, daqueles que desejam efetivamente o seu bem, fugindo até mesmo daquelas pessoas mais maduras e que efetivamente poderiam ajudá-lo a sair do despenhadeiro do materialismo. Então, vai se agregando a amizades oportunistas, se aproxima sempre daquele que tem algo material a lhe oferecer, seja o bem, né, o dinheiro, seja a aparência, sejam os títulos, o status social, e assim vai se tornando hipócrita. Não constrói verdadeiras amizades. O materialista tem sempre urgência nos próprios projetos pessoais. Tudo que lhe diz respeito é mais urgente e não enxerga o outro. Não enxerga a necessidade sequer daqueles que caminham ao seu lado, porque o seu problema é mais urgente. A sua vontade de estar bem, de ter cada vez mais, torna-lhe cego de egoísmo. Começa até mesmo a cobiçar objetos. Entra num recinto, vê um objeto que pertence a outrem e se manta a ele. Muitas vezes pede, me dê, me entregue esse objeto, eu preciso. Eu tenho que levar para a minha casa. Se é num comércio, ele compra
mesmo sem ter recursos para pagar. Então, ele cobiça como se aquele objeto pudesse torná-lo melhor, como se a posse daquele objeto fizesse dele uma pessoa melhor. Mas não tem objeto neste mundo que possa nos tornar melhores. A única coisa que pode nos tornar melhores é o amor ao próximo. É a evolução, é a boa convivência, é o sentimento de fraternidade. Mas o materialista segue. Ele sempre deseja obter favores daqueles que estão ao seu redor. Ele se aproxima, como já dissemos, por interesse. Então, meus irmãos, é preciso vencer o materialismo básico. Sair dessas picuinhas do desejo incessante de coisas, de objetos, e sermos ainda aqui na Terra efetivamente espíritos que desejam evoluir, espíritos que conseguem se melhorar. Nós somos capazes, nós conseguimos, nós podemos nos tornar bons. A bondade, conforme nos diz o amigo espiritual Carl Fiquino, também se aprende. Beneficência também é um aprendizado. Nós podemos e devemos nos tornar bons, romper esse materialismo básico. Nós não precisamos de todos os bens, de toda a riqueza que nos cerca para a felicidade. Isso não preenche o nosso vazio existencial. Isso é apenas ilusão. Tenhamos o mínimo necessário, o conforto, é claro, a boa aparência, a higiene, aquilo que faça bem para a nossa autoestima, mas na devida medida, com equilíbrio, com sanidade emocional, porque o corpo nós devolveremos ao planeta e ainda prestaremos contas daquilo que nós fizemos com ele. Muitas vezes nós destruímos o nosso corpo ingerindo quantidades excessivas de alimento, aderindo a vícios de toda a ordem, entorpecentes, bebidas. Vamos destruindo os nossos órgãos e tudo isso vai remodelando a nossa matriz perispiritual, vai prejudicando a nossa saúde atual e futura. Os vícios alteram a nossa constituição química, a nossa constituição glandular e alteram as marcas do nosso perispírito, alteram o nosso futuro espiritual, alteram as nossas futuras encarnações aqui na Terra. Então, meus irmãos, nos desapeguemos um pouco da matéria. Alguns são tão materialistas que vivem na hipocondria. Estão sempre se sentindo doentes. Estão sempre buscando atenção para o seu corpo. Se ouvem alguém falar de uma doença, começam a sentir os sintomas. Ingerem quantidades imensas de medicação sem necessitar e vão efetivamente adoecendo. Então, a hipocondria também é um tipo de apego à nossa matéria. Mas seguimos com o materialismo. Além de todos esses bens materiais, nós nos apegamos em demasia àqueles que nos cercam, julgando ser amor, enquanto formamos uma prisão. É preciso ter uma bolha familiar estruturada, mas é preciso que essa bolha não seja impenetrável. Sabem por quê? Porque a família está em constante transformação. Uns renascem, reencarnam no seio familiar, outros desencarnam, morrem, vão embora para a espiritualidade. Casais se separam, casais se casam novamente, chegam padrastos, madrastas, filhos se casam, chegam noras, genros e assim por diante. Então, este núcleo familiar está em constante transformação e é preciso dar espaço àqueles que chegam. Nós não podemos nos apegar tão somente àquele com o qual nós temos mais afinidade. Às vezes nós formamos uma bolha tão fechada, por exemplo, entre o casal, ou entre um dos pais e um dos filhos, e não dá espaço para os demais, não dá amor para os demais. Isso também é apego. Apego àquele que nós reencontramos com alegria, mas aqueles que nós reencontramos com dificuldade de relacionamento precisam muito mais de nós, precisam muito mais desse convívio. Então, nós não podemos nos apegar com exclusividade a determinados membros familiares, até porque todos nós
vamos nos despedir deste mundo em algum momento e prestaremos contas da nossa forma de convivência com cada um dos nossos familiares. Problemas, dificuldades, divergências, todos nós temos, mas temos que tentar ir vencendo. Então, a vedação da bolha familiar também é uma forma de apego. A liberdade plena do espírito requer desapego e não confundir apego com amor, porque o amor liberta. Aquele que ama sabe que os laços afetivos são perenes, são para sempre. Nós sempre estamos conectados com aqueles que amamos, não importa o plano onde estivermos. A separação, enquanto estamos encarnados, é muito curta. O tempo na Terra é relativo. Quando nós voltamos para a espiritualidade, nós percebemos que tudo aqui passou muito rápido, mas que valeu a pena e que os nossos afetos continuam conectados conosco. Então, meus irmãos, o objetivo de todos os espíritos, conforme nos diz Calfiquiram, é tornar-se uma árvore frondosa, com raízes firmes. Mas, além dessa árvore, nós temos que alçar o brilho do sol. Ou seja, temos que ter raízes firmes aqui na Terra. Enquanto estamos encarnados, viver com dignidade, com amor, com ética, com moral. Mas é preciso ter em mente a luz do sol, mais além. Ou seja, que nós somos espíritos imortais na caminhada da evolução. E assim termos a consciência de que na Terra tudo é temporário, tudo vai ser abandonado em determinado tempo. Já o nosso espírito é indestrutível, é imortal, caminha a passos vagarosos, sim, mas caminha ao encontro da própria essência. Caminhemos com desapego e muita boa vontade. Gratidão pela oportunidade, um abraço fraterno a todos os corações que nos ouvem. Muita paz.